Fala cientista, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Monel e hoje vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre DAX no Power BI. E o tema de hoje é criação de parâmetros no Power BI. Então solta a vinheta. Beleza, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Power BI. Beleza, aqui é o reporte que nós utilizamos para fazer o Top N. Inclusive eu vou usar o próprio Top N para mostrar a vocês a criação de parâmetros. Eu vou fazer um Top N dinâmico. Beleza? Vamos lá. Criei aqui uma nova abinha. O Top N é o seguinte, o parâmetro é o seguinte, ó. Você vai clicar aqui em Modeling e aqui você tem aqui, ó, New Parameter, novo parâmetro, enfim, no idioma que tiver o seu Power BI. Então vamos clicar aqui, já fala aqui, ó, What If, né, que são simulações. O parâmetro em geral é utilizado para fazer simulações. Então beleza, vamos clicar aqui em New Parameter. Clicamos, vamos botar um nome. Procure sempre referenciar os termos com uma inicial que faça sentido. Por exemplo, se é parâmetro, bota a letra P. Por quê? Não vai poder utilizar... Se você botar assim como palavra reservada, eu quero botar Top N. Né? Vou usar o Top N. O problema é que o Top N é uma palavra reservada. Isso vai dar problema quando eu escrever o meu DAX. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um P, só para mudar o nome da palavra reservada e também servir de referência para mim. Eu sei que é P, parâmetro. Beleza? Eu quero aqui um número inteiro, mas você tem outras possibilidades aqui, ó, número decimal. E eu quero que ele inicie em 1, não em 0, e o máximo seja 10. Incrementa de 1 em 1. Beleza. Vai criar, você vai reparar duas coisas. Uma que ele já vai botar um objeto na tela, igual de filtro, tá? E outra que ele vai criar uma tabelinha aqui, ó. Que é o quê? O seu parâmetro. O seu parâmetro ele vira uma tabela e você pode usar esses valores. Se você vier aqui, ó, no modelo, você clicar, tá vendo? É uma tabelinha com os valores que eu disse, de 1 a 10. Ó. É uma tabela, você pode usar esses valores. Beleza, mas eu quero usar ele como parâmetro dinamicamente. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. Eu vou só renomear isso aqui, ficar um nome mais bacana. Botar isso aqui como ID, Top N. E esse aqui eu vou tirar o value, deixar só P Top N. Pronto. Beleza. Aqui, ó, eu não quero ver dessa forma, não. Eu quero ver como slice, né? Como aquele de arrastar. Aquela bolinha que arrasta, bonitona. Então eu vou botar aqui, ó, valor simples. Tá aqui. Para um objeto normal de dashboard, tá? Você vai ver que ele é até objeto de filtro. Tá aqui, ó. Objeto de filtro marcado. Então você pode fazer as edições que você quiser aqui. Então beleza, tá aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode botar na mão também, ó. 6. Pronto. Então está criado o meu parâmetro. O que eu vou fazer? Lembra que a gente fez a função Top N, né? Se você não viu a função Top N, para o vídeo agora aqui, dá um passo atrás, dá uma olhada no vídeo onde eu falo da função Top N. Porque a intenção aqui não é explicar a função Top N agora, beleza? Então beleza. Vamos lá. Essa é a função Top N, tá vendo aqui? Ó, essa aqui. Então eu vou copiar esse cara e vou criar uma métrica nova. Nova métrica. E aí sim eu vou chamar de QTD Top N. Beleza? Aqui onde eu tenho 10, eu vou substituir pelo parâmetro, que é o nosso P Top N. Esse cara aqui, ó, essa coluna aqui que a gente renomeou, tá? Beleza. Botei o nosso parâmetro ali bonitão. Então lembra, antes era fixo, né? Sempre seria o valor, né? A quantidade total e a soma da quantidade total de ocorrências das 10 maiores ocorrências. Agora não. Agora isso aqui vai variar de acordo com o meu parâmetro. E olha que bacana. Vamos criar, né? Criou, não deu erro. Isso é bom. Vou voltar aqui para o 1. Eu vou arrastar as duas para cá. Ó. Top N. Tá aqui, vou botar como... Esse é o top 10, tá? Tá ali, ó. QTD top 10. Tá? Deixa eu só fazer o seguinte... Vou botar para ele exibir inteirão aqui. E o QTD Top N, a formatação do número. Vou botar ele para exibir aqui como um card também. E exibir o valor inteiro. Pronto. Top 1, top 10.
Quando eu arrastar isso aqui, ó, olha o que vai acontecer. O meu top N vai mudar. Por quê? Agora eu estou pegando top 3. Agora eu estou pegando top 4. Esse aqui é no top 10, ó. Se eu pegar o top 10 aqui, vai ficar igual. Você vê que esse não varia, né? Esse é o meu quantidade top N estático. Esse aqui é o meu quantidade top N dinâmico, baseado em um parâmetro. Olha que bacana, né? Bom, beleza, esse é o parâmetro. Agora eu vou fazer mais um parâmetro de simulação, para a gente fazer um what if aqui, simulando aumento e redução de quantidade de ocorrências. Vamos lá. Novo parâmetro, psimul. Aqui eu vou botar número inteiro mesmo, quantidade mínima 0, máximo 100, ou seja, de 0 a 100%, e eu vou incrementar a cada 10. Beleza. Tá aqui, ó, meu parâmetro, já vou mudar aqui para single value. Eu gosto desse estilo, né, de arrastar, fica legal, aqui bem bacana. Só arrastar aqui, você vai ver, tá de 10 em 10. Lembrando que você pode botar de 1 em 1 também aqui, tá, cara? Isso aqui é só para ilustrar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma métrica que vai ser o QTDS simulado. Então, vamos lá. Fiz alguma besteira aqui, em vez de uma nova métrica, eu fiz alguma coisa errada, né? Então, vamos lá, de novo. Nova métrica. Pronto. QTDE simulada. Quantidade simulada. Beleza. Vai ser o meu SUM QTDE, que já está aqui feito, menos... abre parênteses aqui, meu próprio SUM QTDE, certo? Vezes, abre parênteses, meu parâmetro, né? P simulado, dividido por 100, né? Porque eu quero percentual, então percentual é por 100. Beleza, fechei aqui. Acho que é esse o cálculo, né? Vamos ver, vamos testar agora aqui. Deixa eu criar aqui uma tabela, rapidão, aqui, ó, ocorrência, quantidade e a minha quantidade simulada, que eu acabei de criar aqui, quantidade simulada. Vou botar para cá, vamos aumentar um pouco essa letra para você poder enxergar direitinho aí de casa. Beleza, 20, tá bom, acho que já dá para enxergar, ó, já dá, né? Beleza, então ótimo. QTDS simulada. Deixa eu dar uma editada aqui nesse cara aqui, ó. Inteiro. Opa. QTDS simulada. Clica nela de novo ali. Deixa eu só tirar essas casas decimais aqui. Uma redução inteira. Não deixa ele sem casa decimal. Beleza, 0. Por que é 0 ali? Por que está igual aqui, né? Vamos lá, vamos ver a nossa métrica. Soma da quantidade. 204.872 menos 204.872 vezes 0 dividido por 100. 0 dividido por 100 é 0. Esse cara aqui vezes 0 vai dar 0. Sã quantidade, 204.872 menos 0, é ele mesmo. Beleza? Tá aí tudo bem. Vamos agora simular aqui se eu reduzir 10%. Foi para 184.385. Vamos ver se é isso mesmo, né, cara? Eu posso estar, aquele cálculo lá pode estar errado. Vamos lá. Então, para isso, a gente tem a nossa calculadora. 204.872 menos 10%. 184.38408. Obviamente, tem o número inteiro aqui, ele arredondou, né? Se eu botar aqui casa decimal, ele vai me trazer um número bonitinho, mas eu quero mesmo que apareça inteiro. Estamos falando de quantidade, né? Não existe meio assalto a carro, né? Ou é assalto ou não é. Não existe meio furto, né? Ou o cara te furtou ou não furtou. Beleza, está aqui feito o meu what if, minha simulação, né? What if, que é o nome em inglês aqui, o nome popular, né? Se eu reduzir 100%, olha aí que maravilha, hein? 0. Bacana, né? Que o meu total ele também vai, ó, mudando. Se eu reduzir aqui tudo em 40%, ó, a minha redução total aqui, ó. Isso é muito bacana, cara. O what if você vai utilizar com certeza, tá? Em algum dashboard seu, que é o top N dinâmico lá, que você vai mudando ali o top N. Ops. Beleza. Criação de parâmetros, cara, muito útil. Eu espero que eu tenha contribuído com a tua caminhada. Boas análises.